Olá! Falaremos agora sobre algumas espécies arbóreas importantes que ocorrem aqui na região sudoeste do estado do Paraná. Parte 1. Iniciaremos a partir da ordem alfabética das famílias. Essa espécie, o Esquinus molly, conhecido como aroeira salsa ou falso chorão, por ter uma copa pendente, pertence à família Anacardiaceae. Família esta que geralmente tem folhas compostas, mas como exceção temos aí exemplos o caju e a manga que também pertencem a esta família. Esta espécie aqui, ela tem uma folha composta, a gema se inicia aqui, então nós temos todo o limbo dividido em folíolos, uma folha composta pinnada, muitas vezes imparipinnada, mas também às vezes com característica paripinnada. Então, uma imparipinnada indefinida. Como característica da família, ela tem o cheiro típico da manga verde. Esta é uma família que possui um látex incolor e quando você macera as folhas, você sente uma estrutura meio liguenta e um cheiro típico da família, que é o cheiro típico da manga verde. Então, aqui o Esquinus molly, a gente consegue identificar então por esse cheiro, esta copa pendente, e aqui então a parte interna do seu caule bastante rosada e a parte externa com aspecto cristado. Pertencente a esta família e ao mesmo gênero, nós temos o Esquinus terebentifolia, que também apresenta a característica típica da família, que é o cheiro de manga verde ao macerar as suas folhas, mas essa espécie, diferente da espécie anterior, não apresenta a copa pendente e algo bem interessante nessa espécie, ela ter, então, o que nós chamamos de raque alada. Quando nós temos uma folha composta, esse eixo aonde estão inseridos os folíolos é a raque. Então, nesse caso, ela tem uma expansão lateral conhecido como raque alada. Então, uma folha composta, pinnada, igual à espécie anterior, nesse caso aqui imparipinnada, Então, a gente consegue ver que ela sempre apresenta a característica imparipinnada e a raque alada típica. Suas flores são coloração creme, são flores pequenas e o seu fruto ele é comestível e utilizado aí como um condimento, também conhecido como pimenta rosa ou pimenta doce. Não tem um aspecto muito apimentado, mais adocicado e com o gosto que podemos associar ali ao cheiro típico da manga verde. Outra família bastante importante é a família Anonácea, família de Graviola, Araticum. Nós temos algumas espécies na região, mas uma das mais comuns aí é o Araticum cagão ou a Nona silvática. Esta família apresenta como característica importante folha simples, então um limbo único, simples alterna e alterna dística, porque todas as folhas ficam viradas para o mesmo lado. Diferente da família anterior, que tinha um cheiro típico de uma fruta, se você macera essa folha aqui, ela tem um cheiro um pouco forte, Cheiro de mato um pouco forte, digamos assim. Outra família, a Apocynaceae, é uma família geralmente latecente. Então, nós não temos muitas famílias arbóreas latecentes e a Apocynaceae é uma delas. Então, a gente consegue perceber aqui o látex. Geralmente é uma família de folha simples, oposta ou verticilada, e a gente consegue observar aqui, então, que no mesmo nó sai uma folha para cada lado, então oposta, verticilada. Esta espécie é conhecida como leiteiro, como nome popular, Mas muitas espécies que têm o látex vão ter o nome aí leiteiro, pau de leite, então é um nome popular que acaba sendo muito comum para várias espécies latecentes. Uma flor típica da família, que parece que é uma flor que foi contorcida, uma flor que parece um catavento. E aqui um fruto, A gente tem dois frutos que saem aqui do mesmo ovário, porque geralmente é uma família de ovário formado por dois ovários separados, Uma família de ovário dialicarpelar. Então, o leiteiro aí fácil de reconhecer pelo látex e a folha simples e oposta. Outra espécie bem típica da região e da região sul como um todo, muito associada à araucária, é a erva mate, O Ilex paraguariense. Esta espécie tem folha simples, alterna, os bordos recortados, mas da parte da metade distal superior, Geralmente, então, o aspecto do seu caule interno ele tem um aspecto meio arenoso, típico do gênero. Aqui, então, as suas flores e os seus frutos.
Agora uma outra família, a família Boraginácea, nós temos aqui a Guajuvira, a corda americana, que é uma espécie da família Boraginácea que geralmente apresenta como característica folhas simples, alternas, espiraladas, né, em diferentes planos, diferente da alterna dística, que fica num plano só, espiralada, vários planos. E nesta família, geralmente as folhas tendem a se agrupar no final dos ramos. Também ela é denteada na sua porção distal superior. Aqui então o ramo com flores e aqui o ramo com frutos. Pertencente a essa mesma família nós temos o louro pardo, também com folhas simples e alternas que muitas vezes se aglomeram no final dos ramos, como característica típica da família. O louro pardo já na idade bem adulta, apresenta um fuste bastante reto, né, com as suas ramificações mais na parte superior. Ele tem essa folha bem discolor, né, com a face superior mais esverdeada e a face inferior mais esbranquiçada devido a tricomas. Aqui então as suas flores e os seus frutos, na qual as estruturas da flor, né, as sépalas e as pétalas ficam persistentes. Uma outra família, a família Canabácea, nós temos aí como representante a crim de uva ou pau-pólvora. Aqui nós temos o caule com algumas lenticelas visíveis. É uma folha trinervada na base, que é algo diferenciado, né? A grande maioria sai uma única nervura da base. E aqui nós temos então saindo 3 nervuras principais, então trinervada. Esta espécie também ela tem a base assimétrica. Se a gente conseguir olhar aqui, né? Esta parte da base, ele vai um pouquinho mais para baixo e é um pouquinho diferente do lado oposto. Então, a gente vai olhar sempre a partir da nervura principal. Aqui, então, suas flores são bem pequenas, uma coloração creme esverdeada e os frutos ali verdes, amaduros, alaranjados. Uma outra família e uma outra espécie bem típica aqui na região é o Erythroxylon, desta família conhecida como Erythroxylácea, e esta espécie é conhecida popularmente como cocão. Esta é uma família muito fácil de se identificar, apesar da foto aqui não ficar muito clara. Esta família apresenta várias estípulas interpostas, né? Um ramo de estípulas, uma ramenta de estípula. A estípula, ela geralmente, nas espécies que possuem, ela está protegendo a gema aqui na base da folha, né? Ela protege a gema, mas geralmente ela é uma só. Nesta família nós temos várias estípulas interpostas, né? Sobrepostas, na verdade. Então, é uma característica bem interessante de identificação desta espécie, desta família como um todo. As ramentas de estípulas sobrepostas. Uma outra família latescente é a família Euphorbiaceae. E aqui como exemplo, inicialmente nós temos o branquilho, que não apresenta um látex evidente, né, mas é uma espécie com uma casca bastante rugosa que vai se desprendendo, né, em placas. Pode ter espinhos bem desenvolvidos e tem uma folha simples e alterna, como a grande maioria das euforbiáceas. Mas uma outra característica interessante das euforbiáceas é apresentarem glândulas ou nectários extraflorais. Nesta foto não fica muito evidente, mas esta espécie em específico, ela apresenta glândulas na sua porção marginal, na sua margem. Aqui seus frutos e suas flores. É uma espécie, o branquilho, uma espécie muito importante em locais em que há grande quantidade de água, né? Então ela é bem indicada para a recomposição de áreas próximas a curso d'água, né? A florestas ciliares e outras vegetações em que há então a influência da água ali próximo à vegetação. Outra espécie desta família, e aí sim apresenta látex, é o conhecido pau de leite, né? Como eu falei, leiteiro, pau de leite geralmente são para estas espécies que possuem látex. Então a gente consegue observar aqui folha simples e alterna, que é a gema, uma folha simples, algo típico da família. E como eu mostrei, muito típico da família Euphorbiaceae é ter glândulas ou nectários extraflorais. E essa espécie apresenta uma glândula bem típica, né? Então, o nome é Sápio glandulosum, né? Devido a essa glândula bem desenvolvida. Ainda nesta família, nós temos uma outra espécie conhecida como branquilho,
assim como a primeira, mas essa aqui branquilho de leite, né? Porque essa aqui, então, tem o látex. Folha simples e alterna latescentes. Então, essas espécies de Euphorbiaceae aqui são bem comuns na região. Aqui, uma outra família, a família Fabaceae. Poderia citar várias espécies da família Fabaceae. A família Fabaceae, assim como Myrtaceae, Lauraceae, digamos que em número de espécies seriam as mais importantes aqui na região, né? E outras também poderiam citadas, mas as três principais. Colocamos aqui algumas espécies para exemplificar. Pata de vaca, uma espécie ou um gênero fácil de identificar, porque tem essa folha em formato típico aqui da pata da vaca, mas tem várias espécies do gênero Bauhinia, espécies muitas arbóreas e outras que possuem outros hábitos, então temos várias espécies com esse formato aqui de folha de pata de vaca, né? Então temos que olhar outras características para identificar. Nós falamos que é uma família de folha composta, bifoliada, mas que volta a ter os seus folíolos fundidos aqui, em maior ou menor proporção, conforme a espécie da família. Esta espécie em específico tem 2 acúlios bem desenvolvidos aqui, né, na porção junto ao pecíolo. O pecíolo aqui bem gordinho, que a gente fala que é um pecíolo entumecido. Também uma característica típica da família Fabaceae. A família Fabaceae, geralmente espécies de folha compostas, alternas, pode ter as glândulas ou nectários extraflorais. Muitas espécies vão ter o fruto típico, que é um legume, que seria ali, né, a vagem, o feijão, que também são espécies desta família. Ervilha, soja e outras espécies bem importantes. É uma família muito grande. É uma das maiores famílias que a gente tem de angiospermas, né? De plantas com flores. Aqui uma flor bem bonita. E a espécie nativa, a Bauhinia forficata, tem essa flor branca. Muitas espécies, ou 2 principais, são cultivadas na arborização, que tem flores rosas e uma outra de flor avermelhada. Essa espécie aqui já é comprovada medicinalmente contra a diabetes. As outras espécies que geralmente são cultivadas na arborização, não há ainda nada comprovado. Então, é bem importante identificar a espécie correta aqui da Bauhinia forficata. Outra espécie da família Fabaceae, com folhas compostas, e nesse caso aqui trifoliada. Então, a folha começa aqui e nós temos um limbo dividido em 3, então trifoliada. Essa espécie apresenta a glândula ou nectário extrafloral, que eu disse que ocorre geralmente nas Fabaceae. Aqui também a presença de acúlios, que eventualmente pode ocorrer em algumas espécies, que é o caso aqui da Erythrina falcata ou corticeira da serra. Aqui o ramo com as suas flores, que são bem bonitas, que vão de uma tonalidade laranja a avermelhada. E aqui o fruto típico também da família, que é o fruto do tipo vagem ou legume. Outra Fabaceae, uma espécie do gênero Ingá, esse aqui é o ingá feijão, olha o frutinho aqui, né? Outra vagem, outro fruto típico da família. E o ingá é um gênero muito grande também, nós temos várias espécies ao longo do Brasil, mas é um gênero fácil de identificar, né? O gênero ingá como um todo, que tem uma folha composta, então a gema está aqui, limbo dividido, composta, pinnada, paripinada, porque termina em par, e tem essa raquelada bem característica. Além da raquelada, ela tem glândulas ou nectários extraflorais. Então, esse gênero apresenta essa glândula e esses nectários, e a forma desse nectário, o tamanho dessa raque. Nesse caso aqui, é uma das poucas espécies do estado do Paraná em que a folha é glaba, né? Que ela não tem tricomas na face inferior, que ajuda na identificação. Então, aqui as flores, né? Que é uma flor com muitos estames, e aqui um caule de um indivíduo bem adulto, que a gente pode observar várias lenticelas. Uma outra Fabaceae é a mimosa bimucronata, ou também conhecido como maricá, folha composta típico da família, mas esta espécie aqui tem uma folha que a gente fala de bicomposta, ou recomposta, ou bipinnada, né? Ou, na verdade, não bicomposta, bipinnada ou recomposta seria o termo correto. Por que bipinnada? Quando a gente olhou ali na espécie anterior, no ingá, na primeira divisão já gerava-se um folíolo. Neste caso aqui, ó,
Aqui começa a folha, a gema está aqui. Nesta primeira divisão não se gera um folíolo, tem um outro eixozinho aqui, e uma nova divisão. Então, nós temos uma primeira e uma segunda divisão, recomposta, dividida 2 vezes ou bipinada, muito comum aí também em algumas espécies desta família, conhecido como Fabaceae. Esta espécie, então, com acúlios, aqui os seus frutos, típico de uma vagem, né, um legume, e aqui suas flores, bem semelhantes com a do ingá também, com muitos estames. Uma outra espécie, o angico vermelho, ou conhecido mais como gurucaia para o pessoal ali mais para o norte do estado, para São Paulo. É uma espécie muito importante aqui na região. Ela vai ficando com esse caule bastante rugoso, e essas placas, né? Que com esse aspecto meio cristado. Também tem uma folha composta bipinada. Então a folha começa aqui. No primeiro eixo não temos folíolos, temos uma nova divisão. E essa espécie em específico, porque essa composição de folha composta bipinada é muito comum em várias espécies da família Fabaceae, né? Mas essa em específico, ela tem essa glândula ou nectário extrafloral que fica aqui, ó. Ele fica aqui no pecíolo, né? Aqui nessa parte aqui que a gente chama de pecíolo. Quando começa as divisões, aí aqui passa a ser chamado de raque. Mas antes das divisões, pecíolo. Tem essa glândula que a gente fala que é em forma de barco ou em formato oblongo. Então é bem típico da espécie esta glândula. Uma outra fabácea muito utilizada na arborização urbana. Aqui nós temos o Peltophoro dubium, conhecido como farinha seca ou canafístula, bastante semelhante a uma outra espécie também, a Silipiruna. Elas também têm folhas compostas bipinadas, mas a canafístula tem uma folha composta bipinada bem maior em relação a Silipiruna. Os folíolos da Silipiruna são bem esverdeados e brilhantes, né? Então é uma diferença. Aqui o caule, um caule rugoso, com aspecto bem rosado internamente. Aqui o fruto da canafístula, que é bem diferente do fruto da Silipiruna. E aqui suas flores, que no caso são bastante similares. Mais uma espécie da família Fabaceae, fechando esta família, né, que poderíamos citar várias outras, nós temos uma espécie de fácil reconhecimento, conhecido como pau de jacaré, por ter um retidoma muito típico, ter um retidoma com essas expansões laterais aí, conhecido como retidoma alado, que lembra então o aspecto do jacaré. Folha composta, bipinada, como eu mostrei ali na Silipiruna, como é na canafístula, no angico vermelho, e no maricá, em outras espécies, mas essa aqui, né, o caule bem típico, apresenta então acúlios ou espinhos, né, e aqui outra glândula, o nectário extrafloral também, que é bem visível nesta espécie. Uma outra família de folhas compostas também, mas aqui, no caso, folha composta e oposta, na verdade não é uma característica da família, tá? Esta família, a família Lamiácea, ela geralmente tem folhas simples, né? Nós temos aí manjericão, manjerona, alecrim, hortelã, que são espécies dessa família, são herbáceas, aromáticas, medicinais, que têm folhas simples e alternas, tá? Mas aqui, esta espécie, na verdade, ela é uma exceção. Ela tem folha composta, e a gente fala que é composta digitada, porque as divisões saem no mesmo ponto, diferente da pinada, que as divisões saem ao longo do eixo, na digitada, na pinada ao longo do eixo, na digitada no mesmo ponto. Esta espécie ela vai apresentar uma descamação bem típica, que é em tiras, tá? E essa flor aqui, bilabiada, né? Uma flor muito bonita, então, que a gente fala bilabiada pela fusão, né? Tendo uma parte para um lado e outra ali, lembrando, então, uma boca. Muito típico da família Lamiácea. É só lembrar ali de uma florzinha de manjericão. Tem muito bem esse aspecto, né? Ela é branquinha, não tem essa mesma coloração, mas muito semelhante. Então, aqui é o fruto do tarumbã. Outra família, Lauraceae, poderíamos citar muitas espécies da família Lauraceae, são espécies geralmente de difícil identificação, você sabe que é uma Lauraceae, mas é difícil saber qual espécie que é. Uma família de folha simples, alterna, como várias espécies arbóreas, então a gente vê a gema aqui, uma folha simples, né, alterna, geralmente essa família tem folha simples e alterna, que é a gema bem evidente.
mas é uma família geralmente muito aromática. É a família do abacate, da cânfora, é a família do louro. Então, esta família, geralmente, né, vamos dizer, porque tem exceções, ela tem um cheiro que lembra ali um cheiro de goiaba ou um cheiro meio adocicado. Cheiro é algo que as pessoas sentem e vão fazer alguma associação, né? Então, a grande maioria, algumas têm cheiros específicos, como o louro, a cânfora. Esta aqui, que é a canela branca pela flor, ou canela amarela também, nome popular varia bastante, ela tem um cheiro bem forte, tanto no seu caule quanto nos seus ramos, folhas, que é esse cheiro típico de goiaba, um cheiro adocicado. Essa espécie, então, tem um aspecto bastante ferrugíneo na face inferior de suas folhas, devido a esses tricomas. Outra Lauraceae com cheiro também agradável, mas essa daqui, ela já me lembra um cheiro de um tempero, que me fugiu o nome agora, que é a noz moscada. Ela lembra, então, um cheiro um pouco de noz moscada no caule ali, mas é também um cheiro ali meio adocicado. Uma folha simples, alterna, típica da família, um cheiro, mas essa daqui é fácil de identificar, né? É a canela imbuia, uma espécie madeireira uma madeira de lei muito importante que hoje está em risco de extinção, porque foi muito cortada e tem um crescimento muito lento, né? Então essa espécie aqui, ó, ela tem o que nós chamamos de domácea. A domácea é um buraquinho, uma cavidade que fica entre a nervura principal e a secundária. Nessa espécie, essa domácea ela é tão escavada que você consegue ver também na face superior. Então a domácea ocorre na face inferior da folha, mas nesse caso você consegue visualizar também na face superior. Geralmente, como a maior parte das lauráceas, flores brancas ou amareladas pequenas e um frutinho aqui que se apoia no restante aqui do cálice ou da corola, né, que é aqui chamado de panto. Então, o cálice e a corola persistem formando essa cúpulazinha em cima do fruto. Para finalizar, mais uma espécie bastante importante de Lauraceae aqui na região é o Cotia pubérula, canela guaicá, canela sebo. Esta é uma espécie que não tem um cheiro típico da família, não tem um cheiro adocicado, um cheiro agradável. Na verdade, não tem um cheiro muito evidente, né? Mas ela é chamada de canela sebo ou canela guaicá porque ela tem uma parte na sua textura interna da sua casca, ela tem um aspecto meio ceboso, né? Pode desenvolver bastante lenticelas, né, na sua fase adulta, folhas simples, alternas, como a grande maioria, geralmente também muitas lauráceas com uma folha formato lanceolado, também podendo variar aí em outras espécies. Flores, como eu falei, geralmente amarelas pequenininhas, e o frutinho aqui apoiado em uma cúpula. Iremos parar esta parte aqui, né? Vimos cerca aí de 23 espécies, que seriam as mais importantes aí, que ocorrem aqui na região sudoeste do estado do Paraná, em ordem alfabética de família. Na próxima aula, veremos mais algumas espécies que ocorrem aqui nesta região. Por hoje é isso.